Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da semana 2 do PET 4 de Matemática do sétimo ano de 2021. Por favor, caso tenha alguma dúvida, fale abaixo nos comentários. Questão número 1. No plano cartesiano a seguir, construa os quadriláteros FGHI com vértices nos pontos F11, G34, H44 e I43 e ABCD com vértices nos pontos A-1, B-3, -4, C, -4, -4 e D-4, -3. E responda: os quadriláteros são simétricos em relação à origem? Primeiro vamos desenhar o quadrilátero FGHI. O ponto F, ele tem coordenada no eixo x e no eixo y. A primeira coordenada representa o eixo x e a segunda o eixo y. Então aqui, ó, 1 no eixo x com 1 no eixo y. Qual que é este ponto? É esse daqui. Se andar para baixo, encostará no ponto 1 do eixo x, e se andar para o lado, encostará no ponto 1 do eixo y. Este é o ponto F. O ponto G, 3 no x e 4 no y. Então, 3 no x com 4 no y. É este ponto. Se andar para baixo, encostará no ponto 3 do eixo x, e se andar para o lado, encostará no ponto 4 do eixo y. Este é o ponto G. O próximo, H, 4 no x com 4 no y. É este ponto aqui. Da mesma forma, se andar para baixo, encostará no ponto 4 do eixo x, e se andar para o lado, encostará no ponto 4 do eixo y. Este é o ponto H. E o ponto I, 4 no eixo x e 3 no eixo y. É este ponto. Se andar para baixo, encostará no ponto 4 do eixo x, e para o lado encostará no ponto 3 do eixo y. Este é o ponto I. Para desenhar o quadrilátero, vamos conectar os pontos. Este é o quadrilátero FGHI. Agora vamos desenhar o quadrilátero ABCD. O ponto A, ele tem coordenadas -1 no eixo x e -1 no eixo y. É este ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. O ponto B, -3 no eixo x e -4 no eixo y. É este ponto daqui. O ponto C, -4 no eixo x com -4 no eixo y. É este ponto. E o último ponto D, -4 no eixo x com -3 no eixo y. É este ponto daqui, ó. Se andar para cima, encostará no ponto -4 do eixo x. Se andar para o lado, encostará no ponto -3 do eixo y. Para desenhar este quadrilátero, basta conectar os pontos. Esta é a representação do quadrilátero ABCD. Então vamos para a pergunta. Os quadriláteros são simétricos em relação à origem? A resposta é sim, são simétricos em relação à origem. É como se a gente colocasse um espelho passando pela origem. O reflexo da figura original neste espelho
seria a simetria da figura em relação à origem. Outra forma de analisar é ver as coordenadas. Para que uma figura seja simétrica à outra em relação à origem, as coordenadas delas têm que ter sinais contrários. Por exemplo, o ponto F tem coordenadas 1, 1. Então, o ponto simétrico ao ponto F em relação à origem tem que ter sinais contrários. O ponto F tem 1, 1. O ponto simétrico, que é o ponto A, tem menos 1 e menos 1. O ponto G, 3 no X com 4 no Y. O ponto simétrico a ele em relação à origem é o ponto B, menos 3 no X com menos 4 no Y. O ponto H, 4 no X com 4 no Y. O ponto C, menos 4 no X com menos 4 no eixo Y. Por fim, o ponto I, 4 no eixo X com 3 no eixo Y. E o ponto simétrico a este em relação à origem é o ponto D, que tem menos 4 no eixo X com menos 3 no eixo Y. Isso quer dizer que estes dois quadriláteros são simétricos em relação à origem. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Sabendo que as coordenadas dos vértices de um triângulo são dadas por A, 0, 0, B, menos 2, 4 e C, menos 4, 2. Construa no plano cartesiano a seguir os triângulos simétricos a ele em relação ao eixo X, eixo Y e origem. Vamos desenhar este triângulo. O ponto A tem coordenadas 0, 0, que é a origem. Esse aqui é o ponto A. O ponto B, menos 2 no X com 4 no Y. É este ponto daqui. Esse aqui é o ponto B. E o ponto C, menos 4 no X com 2 no Y. Menos 4 no X com 2 no Y. Este é o ponto C. Vamos conectar os pontos para desenhar este triângulo. Para fazer a simetria desta figura em relação à origem, temos que inverter os sinais dos pontos coordenados. Vou escrever aqui embaixo, ó, origem. Vou chamar o primeiro ponto de A'. O ponto A tem coordenadas 0, 0. Então, a simetria em relação à origem ficaria menos 0, menos 0. Que é a mesma coisa que 0, 0. Que 0 é um número nulo, então menos 0 e mais 0 é a mesma coisa. O ponto B, vou chamar de B'. Ele tem coordenadas menos 2 e 4. O contrário de menos 2 é mais 2, e o contrário de mais 4 é menos 4. E o ponto C, vou chamar de C'. O contrário de menos 4 é mais 4. E o contrário de mais 2 é menos 2. Vamos desenhar esta figura. O ponto A' fica na origem. Depois, o ponto B' tem coordenadas 2 no X e menos 4 no Y. Então, 2 no X com menos 4 no Y. E o ponto C' tem coordenadas 4 no X e menos 2 no Y. É este ponto aqui. Para desenhar este triângulo, vamos conectar os pontos. Este é o triângulo simétrico ao triângulo original em relação
a origem. Agora vamos fazer em relação ao eixo Y. Para fazermos a simetria da figura em relação ao eixo Y, temos que inverter apenas as coordenadas do eixo X. Então, o ponto A, vou chamar de A duas linhas. Tem coordenadas 0, 0. Então, o A duas linhas também terá coordenadas 0, 0. Ponto B, vou chamar de B duas linhas. Inverteremos apenas o sinal das coordenadas do eixo X. O eixo Y, a gente só copia ele. Então, aqui, ó, o eixo X é menos 2, ficará mais 2. E o eixo Y a gente só copia. Antes era 4 e agora também será 4. Ponto C, vou chamar de C duas linhas. Tem coordenadas menos 4 e mais 2. Então, invertendo o sinal da coordenada do eixo X, menos 4 ficará mais 4. E o eixo Y a gente mantém, que é o 2. Agora vamos desenhar. Ponto A duas linhas é o ponto 0, 0. O ponto B duas linhas tem coordenadas 2 e 4. 2 no eixo X e 4 no eixo Y. E o ponto C duas linhas tem 4 no eixo X e 2 no eixo Y. Vamos conectar os pontos. Este triângulo é um triângulo simétrico ao triângulo original em relação ao eixo Y. Por fim, vamos fazer a simetria agora em relação ao eixo X. A simetria em relação ao eixo Y, a gente manteve as coordenadas do eixo Y e invertemos o sinal das coordenadas do eixo X. Agora, para fazer a simetria em relação ao eixo X, a gente vai manter as coordenadas do eixo X e mudar o sinal das coordenadas do eixo Y. O ponto A, vou chamar de A três linhas. Ele tem coordenadas 0, 0. O ponto B, vou chamar de B três linhas. O eixo X a gente mantém, era menos 2, continua sendo menos 2. E o eixo Y a gente inverte o sinal. Era mais 4, ficará menos 4. E o ponto C, vou chamar de C três linhas. O eixo X a gente mantém, é menos 4, ficará menos 4. E o eixo Y a gente inverte o sinal. Era 2, ficará menos 2. Vamos desenhar estes pontos coordenados. Ponto A três linha é a origem. O ponto B três linhas, menos 2 no X e menos 4 no Y. É este ponto daqui. E o ponto C três linhas é menos 4 no X com menos 2 do eixo Y. Para desenhar a figura, vamos conectar os pontos. Esta é a figura simétrica da figura original em relação ao eixo X. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau!